Olá, amigas e amigos. Então nós vamos continuar e neste vídeo nós vamos falar sobre os princípios fundamentais da doutrina dos Espíritos. Já destacamos 5 dos princípios básicos e hoje vamos focar sobre o 6º princípio, referente à pluralidade dos mundos habitados. Na astronomia, o universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. O universo reúne os planetas, os cometas, as estrelas, galáxias, nebulosas, satélites, dentre outros elementos. A teoria e o modelo científico e cosmológico mais aceito sobre a origem do universo é a chamada teoria do Big Bang. Segundo a ciência, ocorreu uma grande explosão há cerca de 14 bilhões de anos atrás, originando assim o universo, os corpos celestes e ainda o conceito de espaço e tempo. Alguns cientistas consideram o universo infinito e apontam, inclusive, para a existência de outros universos. Existem muitas teorias a respeito, né? Agora, segundo a visão espírita, o universo é uma criação de Deus, que abrange todos os seres animados e inanimados. Não se tem conhecimento do número de mundos ou planetas que existem. Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na questão 39, pergunta aos espíritos: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E a resposta dos espíritos é a seguinte: tudo o que a esse respeito se pode dizer, e podeis compreender, é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. O Espiritismo destaca que, além do nosso planeta, há outros mundos também civilizados. Por toda a extensão do universo existe vida, que se diferencia pelo grau de adiantamento intelectual e moral que ocorre. Assim como nós, que evoluímos, os planetas também avançam na escala evolutiva à medida que a humanidade progride. Então, tudo está em evolução e progresso. Eu devo destacar, e vocês já sabem disso, que o Livro dos Espíritos foi escrito no ano de 1800, ou pelo menos lançado, em 1857. Então, esses conceitos aí de matéria, de energia, ficam colocados ali naqueles tempos, com restrições, com certeza. Mas, enfim, o Espiritismo aceita trilhões, bilhões, um número incomensurável de planetas disseminados aí pelo universo todo. Agora, em 1961, Frank Drake, um astrônomo, astrofísico norte-americano, ele formulou uma equação com o propósito de fornecer uma estimativa do número de civilizações extraterrestres ativas, possivelmente existentes em nossa galáxia, na Via Láctea, com as quais poderíamos ter alguma chance de estabelecer comunicação. Então, vocês vão ver agora aqui ao lado a equação de Drake. Então, o N é o número de civilizações extraterrestres em nossa galáxia com as quais poderíamos ter chances de estabelecer comunicação. Aí nós temos outros fatores, como, por exemplo, o R, que é a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia. O FP é a fração de tais estrelas que possuem planetas em órbita. O NE é o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida por estrela que tem planetas. O FL é a fração dos planetas com potencial para a vida que realmente desenvolvem vida. O FI é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente. O FC é a fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente e que tem o desejo e os meios necessários
para estabelecer comunicação. E o L é o tempo esperado de vida de tal civilização. Entenderam? Então, apesar de haver contradições na literatura, o número estimado, originalmente apresentado ou estudado por Drake, ou considerado por Drake, foi de 20 civilizações para uma estimativa pessimista, aqui em nossa Via Láctea. E entre 1.000 a 100 milhões de civilizações inteligentes, né, que possam se comunicar para estimativas otimistas. Isto na nossa galáxia, como nós estamos falando. Entenderam? Então o número é incrível de possíveis planetas com vida dentro dele. O desafio, pelo menos por agora, né, ou até agora, é que os astrônomos não têm números corretos sobre qualquer uma dessas variáveis. Portanto, qualquer cálculo da equação de Drake continua a ser uma estimativa aproximada. Mas é um caminho aí para se pensar a respeito. Agora, a doutrina dos espíritos ensina sobre a pluralidade dos mundos e sobre a pluralidade das existências. Mostra-nos que temos um número incomensurável de planetas e, com certeza, podem estar habitados por seres inteligentes como nós, né? Ou talvez mais evoluídos ou menos evoluídos. A diversidade é infinita, com certeza. E Jesus, ele já dizia, há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso está lá em João 14, de 1 a 3. Com estas palavras, Jesus se referia aos diferentes mundos habitados no universo. E o que significa pluralidade das existências no Espiritismo? Pluralidade das existências é o espírito reencarnando diversas vezes em diferentes corpos físicos, em mundos diversos, e trabalhando a evolução intelectual, espiritual a cada momento de forma gradativa e ascensional, em busca da perfeição completa. Então, em cada uma dessas reencarnações, o espírito tem a possibilidade de progredir e evoluir em inteligência e moral, corrigindo as imperfeições, pois todos nós somos criados simples e ignorantes, e aí temos um longo tempo e um longo caminho de aperfeiçoamento espiritual. O processo reencarnatório, então, faz parte do elenco dos princípios fundamentais da doutrina espírita, como já vimos em vídeos passados. Entenderam? Então nós temos a pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos. E podemos destacar que os mundos estão em condições diferentes uns dos outros quanto ao grau de evolução de seus habitantes. Nos mundos inferiores, ou menos desenvolvidos, a existência é toda material, reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. E pouca inteligência também. Nos mundos intermédios ou intermediários, misturam-se a prática do bem e a prática do mal, predominando um ou outro, segundo o grau de adiantamento da maioria dos seres que os habitam. Agora, nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. A prática do bem é inerente a esses mundos. E que tipo de progresso experimentam os planetas no sentido material e moral? Os planetas têm um progresso, materialmente falando, pela transformação dos elementos que os compõem. E moralmente, pela depuração dos espíritos que os povoam. Entenderam? Então, amigas e amigos, olha, até aqui nós temos o seguinte. Segundo nos revelam os espíritos, na codificação da doutrina dos espíritos, e o bom senso, né, determina que a Terra não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinos de Jesus, existem inúmeros mundos ou moradas
na casa do Pai, ou seja, no universo. Uma outra situação. Assim como os espíritos experimentam o progresso intelectual e moral, também os planetas passam por transformações evolutivas. Quando isto acontece, os espíritos que por rebeldia não acompanham a evolução planetária são exilados para outros planetas mais inferiores. Esse exílio não significa uma condenação divina ou retrocesso na evolução espiritual, mas é uma nova oportunidade que Deus oferece aos seus filhos, em outra escola da vida imortal. Na vida universal, encontramos mundos de diferentes categorias. Mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos celestes ou divinos. A trajetória evolutiva dos seres humanos transcorre desde os mundos primitivos até os mundos celestiais ou divinos, dependendo do quê? Do trabalho evolutivo intelectual e moral. O período de humanização é gradativo, e ascendente. Os diversos mundos servem para que os espíritos possam corrigir as suas falhas e progredir até a perfeição completa. Já falamos sobre isso em outros vídeos também, Então vamos lá, os mundos primitivos. Os mundos primitivos são as primeiras moradas do espírito. Nesses lugares predominam os espíritos pouco evoluídos, que ainda têm mazelas morais significativas, uma vez que estão no início da sua jornada evolutiva. Esses mundos primitivos são rudimentares, estão em formação, assim como a Terra, há milhares de anos, e primitivos também são os espíritos que os habitam. São locais em que o instinto predomina e há pouca noção de justiça. Certo? Nós podemos falar sobre os mundos de expiação e provas. Como é que é isso aí? Nos mundos de expiação e provas, os espíritos não são tão primitivos em relação aos aspectos intelectuais e morais, mas ainda têm um longo caminho para a depuração de suas mazelas e entendimento intelectual. Nesses mundos de expiação e prova, o mal ainda é predominante. Pratica-se muito mais o mal do que o bem, infelizmente. E a Terra, esse nosso planeta aqui onde vivemos, é o exemplo de um mundo de expiações e provas. As nossas experiências aqui na Terra são das mais materiais e das mais distantes da perfeição moral. Razão porque a humanidade se vê na vida, com tantas misérias. A Terra hoje, na condição de provas e expiações, se prepara para um novo ciclo evolutivo, plano de regeneração. E todos nós estamos recebendo oportunidades preciosas, valiosas, na atual transição, para acompanharmos esse progresso, sob pena de nos candidatarmos a um recomeço em outros planos mais inferiores. Vejam lá os vídeos que publicamos sobre ascensão espiritual. Explicamos tudo sobre isso. Nós ficamos admirados ao assistirmos tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza por que passa a humanidade humana. É inacreditável. Tudo está ainda bem primitivo de uma certa maneira. Estamos mais evoluídos em relação aos mundos primitivos, mas o sofrimento aqui e a dor estão presentes de uma forma muito significativa, mesmo porque as forças das trevas dominam este planeta. Temos que sair desta, já falamos também em outros vídeos, trabalhando a nossa ascensão espiritual com perseverança e disciplina. Vejam lá os vídeos que já falamos sobre ascensão espiritual. É importante ter esse entendimento. Agora, os mundos regeneradores, ou os mundos de regeneração, como também são chamados,
são destinos dos espíritos que estão em graus mais elevados de inteligência e moral. Nós falamos sobre ascensão à quinta dimensão, em relação a esses mundos de regeneração. Ainda que esses espíritos não tenham que passar por provas, eles ainda precisam espiar para aperfeiçoar os atributos morais, porque ainda não estão perfeitamente desenvolvidos ou evoluídos. No entanto, os mundos de regeneração já carregam características de amor e paz, como a compreensão do espírito e a rejeição ao materialismo. A caridade ao próximo, por exemplo, é a base das relações sociais. Depois nós temos os mundos felizes. Nos mundos felizes, o bem prepondera integralmente. Os espíritos já são mais evoluídos e não têm a necessidade de passar por provas e expiações. Assim, todos podem aproveitar a felicidade plena. E, finalmente, os mundos celestes ou divinos, que são as moradas dos seres mais elevados do universo. Os espíritos que habitam nesses lugares depuraram todas as suas falhas e ainda contribuem significativamente para o progresso das humanidades em todo o universo. São trabalhadores da luz, co-criadores divinos que estão aqui por todos os planetas, por todas as humanidades, por todos os universos, no trabalho do Deus de todos nós. Então, nesses mundos celestes e divinos, reina puramente o bem. E, como já falamos em outros vídeos, a Terra está deixando de ser um mundo de provas e expiações, falamos agora há pouco, né? Para se tornar um mundo de regeneração. A essa transformação damos o nome de transição planetária. Estamos todos numa transição planetária e da humanidade. Por um período que dura algumas décadas ou talvez séculos, né, os espíritos que são menos evoluídos vão deixando o nosso planeta para dar lugar a espíritos com graus mais elevados de evolução e progresso. Nós estamos nesse processo de transição planetária. Os espíritos mais elevados, por sua vez, e outros orbes, são os grandes responsáveis por impulsionar o progresso da humanidade. Um grande número desses espíritos mais evoluídos e que pertencem a mundos mais adiantados recebem a missão de ajudar outros seres a se desenvolverem. De acordo com o Espiritismo, o progresso dos mundos habitados se dá à medida que os espíritos também progridem. Vocês lembram que eu já falei isso, que no Espiritismo não se aceita negócio de céu, de inferno, purgatório, não tem isso aí. Seria uma coisa incongruente, considerando a bondade infinita de Deus, que mandaria a maioria dos humanos lá para o inferno. Não é por aí, né? No Espiritismo, o espírito é imortal e ele reencarna na pluralidade das existências milhares de vezes em busca do aperfeiçoamento espiritual e intelectual. E se torna um espírito perfeito que vai viver lá no mundo celeste ou mundo divino. Então, amigas e amigas, por agora eu acredito que podemos encerrar este vídeo sobre a pluralidade dos mundos habitados, que é mais um princípio fundamental da doutrina dos espíritos. Naturalmente, esses meus vídeos aqui é só uma semente do conhecimento espírita. Vocês podem acessar, por exemplo, a pluralidade dos mundos habitados em milhares de livros, porque a literatura espírita é tremendamente grande, com muitos livros sobre os diversos temas que nós estamos colocando aqui nesses vídeos. Eu penso que será interessante no próximo vídeo apresentarmos um resumo, considerando os princípios fundamentais do Espiritismo, de uma forma talvez mais didática ou integrada, a fim de entendermos melhor a base da crença espírita, para a gente poder compreender essa doutrina e adotá-la se quisermos. Eu já falei que eu sou um espírita não fanático e nem de carteirinha, porque a minha crença, que eu já publiquei vários
vídeos sobre esse assunto. As minhas crenças particulares, elas são amplas. Eu diria que é uma crença cósmica, com certeza. E os conceitos são um pouco diferentes do espiritismo, do cristianismo e de outras religiões. Mas, de uma certa forma, ela é ampla e aberta, no sentido de eu estar num estágio de entendimento que abrange muitos conceitos de várias religiões, inclusive. Então, nós todos e a presença da fonte somos um. Vamos juntos e misturados praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. O Deus que habita no meu coração, meus queridos amigos e amigas. Saúde o Deus que habita no seu coração. Namastê.